Em nome da lei, já está no ar. A OAB e a ABRAT, juntas, lutam pela aprovação dos honorários advocatícios sucumbenciais e o fim do jus postulandi no Congresso Nacional. Já está em vias de aprovação. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu pela proibição do financiamento de campanha eleitoral por doações de empresas. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça muda a jurisprudência e divulga 5 novas súmulas que mudarão as interpretações dos tribunais. E ainda, é importante você saber qual a diferença entre calúnia, injúria e difamação. E ainda mais, o que caracteriza o assédio moral no trabalho. E ainda, condenação midiática prévia compromete a vida de inocentes e macula sua idoneidade moral. Teremos ainda hoje a entrevista com o presidente da ANATRA, Dr. Rodrigo Câmara, que falará sobre a organização da advocacia trabalhista no Rio Grande do Norte e ainda sobre a agenda da ANATRA para o ano de 2014. Finalizaremos o programa hoje com uma crônica judicial de assunto que influencia o cotidiano e a vida das pessoas. Em nome da lei, volta já! Os presidentes do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado, e o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, Dr. Antônio Fabrício Gonçalves, se reuniram essa semana para traçar as estratégias a fim de efetivar a aprovação dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho no Congresso Nacional. Na verdade, trata-se de uma luta histórica da advocacia trabalhista que sempre buscou, sobretudo, equiparar e corrigir uma injustiça que torna os trabalhistas diferentes de outros advogados. É uma medida de valorização e isonomia em relação aos demais advogados. Queremos o estabelecimento de uma igualdade há muitos anos, esclareceu o nosso presidente Fabrício. E é importante dizer, honorários advocatícios na Justiça do Trabalho também vai discutir nesse projeto de lei o fim do jus postulandi, ou seja, todos os processos da Justiça do Trabalho deverão ter advogado obrigatoriamente, o que, na verdade, assegura o mais pleno equilíbrio na prestação jurisdicional, na medida em que cada parte vai estar acompanhada do seu advogado, e ainda o advogado fazendo jus aos honorários de sucumbência. Esse é um projeto de grande tempo que vem se lutando a advocacia trabalhista e dessa vez parece-me que vai dar certo, porque a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade e o processo seguiu para o Senado, que deve votar e aprovar também essa grande bandeira de luta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT. Registre que a ANATRA, a Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, sempre esteve presente nesta luta, seja em Brasília, em qualquer parte do Brasil, sempre estiveram juntos para conquistar esse grande benefício para toda a advocacia trabalhista brasileira. O STF, em sessão plenária, acolheu uma pretensão do Conselho Federal da OAB e votou pela proibição do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. A exceção foi o ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas do processo e, em função disso, muito provavelmente não se aplicará tal restrição nas eleições de 2014. Ficou uma brecha aí para que ainda esse ano, derradeiramente, possa-se ter doações de empresas para os candidatos. Mas eu acredito que seja a última vez, não é? E ainda o STJ decidiu essa semana 5 novas súmulas, que é a 506, 507, 508, 509 e 510. Entre algumas temáticas, discute sobre a legitimidade da Anatel ser parte demandada nas questões de telefonia, as outras questões de auxílio acidente e aposentadoria, e ainda sobre a questão da isenção de COFINS e tal, algumas coisas na sociedade civil de prestação de serviço. Também discutiu sobre a questão da boa-fé do comerciante aproveitar crédito de CM, e a última súmula que eles editaram foi a liberação de veículo retido apenas transporte regular, ou seja, algumas questões acerca de transportes.
né? Essas foram as súmulas que vão mudar alguma coisa na jurisprudência e você vai poder acompanhar no site do STJ, que é www.stj.jus.br. Muita novidade tem lá e você pode buscar maiores informações. E é importante também dizer para você qual a diferença entre calúnia, injúria e difamação. É uma questão que é importante você saber, porque muitos acham que é a mesma coisa, mas todos são chamados crimes contra a honra. Às vezes são sinônimos, alguém pensa, mas há diferença sutil definida no Código Penal. Por exemplo, a calúnia está estabelecida no artigo 138 do Código Penal, que é acusar alguém publicamente de um crime e estabelecer isso como uma conduta que seja mentirosa. Isso é a calúnia. Já a difamação, que trata o artigo 139 do Código Penal, é a natureza de um ato desonroso, certo? Quer dizer, você ofende alguém, é uma espécie de difamação, falando mal de alguém. Não se trata de crime, mas falar mal de alguém. Já a injúria, que é o artigo 140, é basicamente uma difamação que os outros não ouviram, ou seja, você chegar e dizer para um sujeito algo que esse sujeito considere prejudicial, ou seja, aí é pessoal, a relação é pessoal. Já na língua, na ponta da língua, para exemplos práticos, tirado dúvidas sobre o que é calúnia, por exemplo, se você acusa a faxineira de ter sumido com o seu dinheiro, ou seja, um crime sem ter provas, está sendo calunioso. E a pena, para você saber, pode passar de 6 meses a 2 anos preso, além de pagar multa. Não é verdade? Então é importante você ficar consciente de que esse tipo de coisa deve ser preocupante. Já a difamação, por exemplo, contou no almoço que a fulana trai o marido com todo mundo. É uma difamação. Detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, é um crime que ofende a reputação da pessoa. Está sendo cometida a difamação. Mesmo que prove os fatos narrados, não deixa de ser difamação. Já a injúria remete a qualquer tipo de xingamento, dito diretamente à pessoa. É verdade que a acusação não muda nada. Caso resolverem processá-lo, pode pegar de 1 a 6 meses de prisão. Olha bem, então você precisa saber que essas questões de estar falando mal dos outros sem prova gera, de fato, processo e você pode responder, inclusive, por dano moral. Porque quando você fala mal de alguém sem nenhum tipo de prova, você pode estar cometendo dano moral e isso lhe causa uma repercussão financeira, porque você pode ser processado. E falar em dano moral, também é importante dizer que o assédio moral, é importante você saber como funciona isso no direito do trabalho. Assédio moral é um tema muito nebuloso na Justiça do Trabalho, que normalmente é dentro do ambiente corporativo. Na prática se restringe como muitos pensam. Na prática não é só piada, ameaça, insulto, por exemplo, parte superior hierárquica ao seu subalterno. Dentre as principais características desse ato estão a repetição, ou seja, todo dia acontece uma coisinha. E a possibilidade de ocorrer entre colegas do mesmo cargo, ou diferentes, da mesma função. Não há necessidade de ser superior hierárquico. E pode estar havendo, sim, um dano moral por assédio. É um processo, dando um termo mais prático, em texto, é um processo deliberado de perseguição mesclado por atos repetitivos e, sobretudo, prolongados. Constata-se nele o objetivo de humilhar, constranger, inferiorizar e isolar, de certa forma, a vítima. Seja ele quem for, não importa quem seja, pode ser vítima de assédio e você que comete o assédio pode estar sujeito a algumas penalidades, e entre elas, uma ação de indenização da vítima contra quem causar esse tipo de assédio moral. E, normalmente, a competência em caso de relação de trabalho é a Justiça do Trabalho. E tem havido condenações altas por este motivo, porque a tranquilidade e o psicológico do trabalhador é fundamental para que ele desempenhe com muita aptidão a sua atividade profissional. Enfim, a injustiça irreparável aconteceu no Japão. Um japonês, Ival Hakamada, hoje com 78 anos de idade, dos quais 45 viveu no corredor da morte, porque ele tinha sido condenado à pena de morte e estava aguardando a execução da sua pena. E foi feito um recurso e foi revista a sua condenação. Por incrível que pareça, ao rever as provas,
foi identificado que houve erro na produção de provas e ele foi absolvido do seu crime. Imagine vocês, passar 45 anos atrás das grades esperando a morte e aí um novo julgamento acontece e você é absolvido. É irreparável a vida desse cidadão. E é importante que você saiba, atualmente no mundo, 22 países adotam a pena de morte, a pena capital, como forma de condenar seus criminosos, que é um absurdo. Só no ano de 2013, vocês terem uma ideia, 778 apenados foram executados por cadeira elétrica, forca e guilhotina em todo o mundo. Isso é uma coisa que causa uma indignação. A vida não pode ser banalizada e nem nós podemos permitir e concordar que qualquer julgamento não tenha que ter provas sólidas para condenar uma pessoa. E isso tem acontecido muitas vezes. Às vezes é condenado por suposições, por indícios. Não pode acontecer isso, porque na hora que se tem prova robusta, se tem justiça plena. Caso contrário, você arrisca condenar um inocente, como foi o caso desse japonês e de um outro caso brasileiro. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos um caso que não foi pena de morte, mas quase igual a pena de morte, que é aquela questão da escola de base, não sei se vocês lembram, lá no estado de São Paulo, em que uma escola tinha sido acusada de ter cometido assédio sexual e, enfim, agressão sexual a crianças de 4 a 5 anos. O dono da escola, a família Shimada, em São Paulo, simplesmente acabou seus negócios, sofreu um dano moral irreparável para ele e sua família. E no final das contas, ele foi inocentado, não houve nenhum tipo de prova concreta contra o senhor Shimada e sua família e foi absolvido. Mas uma coisa ficou irreparável. Ele foi condenado pela sociedade e pela mídia. O que adianta? Acabou. Não tem como reparar esse tipo de condenação. Ou seja, os cuidados com a mídia, com a imprensa, que deve ter a cautela de não acusar alguém sem a finalização de um processo, porque pode causar um dano irreparável para a vida de qualquer pessoa. Isso é uma coisa que nós temos que sempre pautar para que todos tenham a responsabilidade com a notícia. Enfim, no próximo bloco nós faremos a entrevista com o Dr. Rodrigo Menezes Câmara. Ele é o presidente da ANATRA e vai falar sobre a Advocacia Trabalhista Potiguar e quais são as agendas que a ANATRA tem para 2014. Ok? Em nome da lei, volta já com essa bela entrevista. Aguardo você. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da Caerne. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Em nome da lei está de volta, agora com a entrevista com o presidente da ANATRA, Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Rodrigo Menezes Câmara. Dr. Rodrigo, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo em nome da lei. Boa noite, Luiz. Muito feliz de estar aqui com você. Agradeço mais o seu convite. Tranquilo. Rodrigo, lógico, convidamos para bater um papo, conversar sobre os caminhos da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas aqui no Rio Grande do Norte, entidade que vem fazendo já um grande trabalho.
e agora você está à frente dessa importante entidade. E você, como um advogado de grande experiência, reconhecido no estado do Rio Grande do Norte como um brilhante advogado, queria que você passasse para nós, para os telespectadores, advogados, juízes, estudantes, como é que está a Natra? Como é que está a expectativa para 2014 da nossa querida Associação dos Advogados? Primeiramente, obrigado pelos elogios. Espero fazer jus a eles. É um desafio muito grande esse ano. A gente está pegando uma gestão já de 6 anos, o Dr. Luiz Gomes, estamos sucedendo. A Natra esse ano começou com o pé direito. Nós estamos celebrando o convênio do TJC, que é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Inclusive, no último programa, a doutora Simone Jalil veio aqui falar sobre ele. É um programa que participamos, quem inseriu a Natra nele, primeiramente foi o senhor, na sua gestão, e agora estamos dando continuidade, estamos muito felizes em estar nesse programa. Acreditamos muito no potencial dele, na formação do estudante, na condição de cidadão e trazer aquele conhecimento básico do direito do trabalho. Eu percebi no TJC que nós participamos, eu inclusive como advogado, e percebi a motivação dos jovens, dos professores. Jovens é bom que se registre de escolas públicas, estaduais, do 2º grau, e que estavam muito interessados, eu senti isso, e muitos deles, inclusive, tendo a nossa referência, advogados, juízes, promotores, para seguir uma carreira futura. Como é que você vê essa sensação de motivar essa juventude, doutor Rodrigo? Sem dúvida, é um trabalho apaixonante. Na hora que você vê, percebe que um estudante ele pretende seguir a carreira jurídica, seja como advogado, como juiz, e decorre da participação no programa, você sente que você conseguiu, de alguma forma, melhorar a vida daquele estudante. E o maior exemplo que a gente tem do compromisso que eles têm conosco é ao final do ano, que são apresentados... Culminância, né, que a gente chama. Culminância, que são apresentados trabalhos fantásticos, de um nível assim, que inesperado. E a gente vê que aquilo decorre do trabalho que nós fizemos para eles, mas também do esforço deles durante todo o ano, né? Do projeto. Que coisa boa, Rodrigo. Eu fico feliz aí de estar aí colaborando também. Aliás, eu quero me colocar à disposição da Natra para também ser um colaborador desse projeto, que eu também sou apaixonado por ele. Né? A doutora Simone esteve aqui, já conversei com a doutora Raquel, que, aliás, um abraço para as juízes, doutor Rosivaldo, para aquela turma toda que faz esse TJC acontecer com muito brilhantismo, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, eu sei que o TJC está em curso, né? Isso. Acontece em algumas escolas, só para a gente concluir. Em algumas escolas, começa quando, doutor Rodrigo? São 6 escolas. Sexta-feira passada assinamos o convênio e foi feita a capacitação dos professores, né? Nesse curso de capacitação que dura 2 dias, participaram juízes, advogados e servidores de trabalho para tratar com os professores como será dada a matéria no decorrer do ano. Coisa boa, né? É importante até para o senhor, que é diretor de escola, para a professora, procure a Secretaria de Estado da Educação para que no ano que vem sua escola também tenha lá o projeto TJC. Vale a pena, é um projeto de cidadania que você, diretor, professor e aluno, pode participar e mudar a vida de muita gente. Doutor Rodrigo, mudando um pouquinho de assunto, eu acompanho que a Natra tem feito vários convênios de desconto para os associados e tal. Queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso e sobre a importância de o advogado militante se filiar na associação. Perfeito. Primeiramente, o advogado que tem a postura de ser um advogado engajado na luta pelas prerrogativas do advogado trabalhista, ele realmente deve procurar a filiação. A questão dos convênios é uma bandeira que a gente está levantando no intuito de trazer um maior benefício junto aos associados. Celebramos excelentes convênios com a Escola da Madre de Jesus, Complexo Jurídico, estão dando descontos para os associados especiais. A Escola Influxo, a Escola de Inglês e Espanhol também está dando desconto. O ENS, Armazém Gourmet, em todas as áreas a gente está buscando um convênio que nos traga o benefício para o associado, para não só que o associado tenha o caráter político da associação, mas claro que aproveite de alguma forma os descontos que estão sendo dados.
Que coisa boa. Então aí o associado se filia, recebe uma carteirinha e com a carteirinha de associado ele ganha os descontos. É mais ou menos isso. Perfeitamente. É importante dizer que o associado da Anatra, ele também pertence à Abrat, né? Então ele recebe uma carteirinha que também tem lá a filiação da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e também compõe o rol de convênios nacional já que participa da associação. Coisa boa. A ABRAT, para você que ainda não identificou a sigla, é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que inclusive eu estou lá como diretor da ABRAT, por um orgulho meu e para todos os advogados do Rio Grande do Norte. E eu acho que é importante essa sintonia da advocacia local com a nacional e com a internacional. O Rodrigo está sempre presente, o doutor Rodrigo sempre esteve à frente dessas lutas junto conosco e é uma grande satisfação saber que continua um grande trabalho pela frente. E os eventos? Como é que estão os eventos, doutor Rodrigo? Perfeito. A associação também tem se preocupado em favorecer o crescimento profissional do advogado trabalhista. Para isso, né, montamos um calendário de mini-cursos, que é o Dr. Cássio Leandro, que está coordenando essa parte. Teremos 2 encontros, né, que, mais uma vez, na sua gestão, foi iniciada os encontros dos advogados trabalhistas, né? O Enatra, famoso Enatra. Perfeitamente. Faremos 2 esse ano. Coisa um em boa, Mossoró, né? que seria o encontro dos advogados do Oeste. E o outro, em Natal, seria o 4º, Enatra. E, além disso, além dos mini cursos e do Enatra, faremos também o... como é que eu posso falar? Concurso de artigo, essas coisas? Perfeitamente. Faremos uma coletânea de artigos. Isso é muito bom, viu? Perfeito. Isso pretendemos lançar esse ano ainda. Vai abrir o edital e selecionaremos alguns artigos. Que coisa boa. Significa dizer que você, que é advogado trabalhista, é convidado pelo nosso presidente e também pelo programa Em Nome da Lei, se filie à associação e participe dessas atividades. Nós vamos agora a um breve intervalo e em seguidinha nós voltamos em Nome da Lei. Até já! Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria e cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. De volta com a entrevista com o nosso presidente da ANATRA, Dr. Rodrigo Menezes Câmara. E nós vamos tratar agora de um assunto que interessa para toda a advocacia trabalhista brasileira, especialmente do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho e o fim do jus postulante. Dr. Rodrigo, essa é uma bandeira histórica e tradicional da ABRAT, e a ANATRA há algum tempo encampou essa conquista e parece-me que está chegando a um bom termo e é capaz de isso virar realidade esse ano. O que o senhor tem a informar para nós e para todos os nossos telespectadores? Doutor Luiz, estamos prestes a ter essa vitória, né? A ABRAT realmente encampou essa luta. Nosso presidente, doutor Fabrício, vem constantemente fazendo visitas ao Congresso, visitas à Ordem também. A Ordem, no âmbito nacional, também comprou essa briga. E já houve aprovação na Câmara, né? E existe um projeto de lei que pretende extinguir o jus postulandi e
dar a vez ao advogado trabalhista para que ele receba também os honorários sucumbenciais, como todas as outras classes de advogados que existem no nosso país, que tem esse direito, e infelizmente só o advogado trabalhista não teria esse direito hoje em dia. Uma certa discriminação, né, doutor? Certamente. Infelizmente, foi algo que penamos durante muitos anos, mas temos grandes esperanças que agora no Senado também será aprovada essa lei. Tomara, né? É bom que o telespectador saiba que honorários advocatícios têm o honorário contratual e os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, aquele que perde a ação tem que pagar o advogado de quem ganhou, né? E essa restituição em totum para o trabalhador, numa hipótese de ser o trabalhador, é o que se discute para que tenha de fato esse direito, e a única advocacia de todas que não tinha ainda esse direito é a advocacia trabalhista. Então é uma luta nossa dos advogados trabalhistas, porque eu também sou advogado trabalhista, e é uma conquista da ABRAT, da ANATRA, que sempre esteve junto disso, e é importante aí essa informação. Para mim, eu nem sabia ainda que tinha sido aprovado na Câmara, mas eu acho que essa notícia traz a nós uma expectativa muito boa, né, doutor? Perfeito. E a questão do ius postulante também, que, queira ou não, era um risco muito alto para, seja o empregado ou o empregador, que estava ali em audiência, estava ali postulando seus direitos sem a presença do advogado. Ele muitas vezes tinha seu direito tolhido por não ter alguém que capacitado tecnicamente que o orientasse. Então também é uma vitória da advocacia, mas sobretudo uma vitória da sociedade. Eu acho que a questão dos postulantes da parte, eu já estou dando minha opinião também, claro, né? Porque afinal de contas nós somos da associação, eu também sou advogado, e o Rodrigo é um grande parceiro nessa luta. O jus postulante, também, para dar uma explicada um pouco mais para aqueles que não vivem o dia a dia da Justiça do Trabalho, o jus postulante é quando a parte vai diretamente na vara, faz sua reclamação, ou o empregador vai à Justiça sem estar acompanhado de advogado. Isso é o jus postulante da parte. Também tem no juizado especial, tem outras justiças que têm isso. Eu, particularmente, emito aqui logo a minha opinião, eu sou contra a hipótese de você ir em qualquer judiciário sem advogado. Porque eu acho que desequilibra, né, Rodrigo? Eu acredito que quando você vai sem advogado e a outra parte vai com uma banca de advogados, eu acho que o desequilíbrio fica tão evidente, né? É desleal. Acho que mais ou menos isso, né? Sem dúvida, você está corretíssimo. E seria um desprestígio com aquele que é o grande parceiro da justiça, que é o advogado. E eu acho também que acaba, não sei o que tu acha, mas eu acho que acaba com isso gerando, em que pese às vezes a pessoa, mas eu vou ter que ter advogado. Mesmo assim, é melhor você ter um advogado e ter o seu direito bem defendido, né, Rodrigo? Eu acho que o advogado foi formado para isso, né? Eu acho que é uma necessidade, né? Sem dúvida. A gente conhece o dia a dia do trabalho, muitas vezes a gente se encontra em audiências onde a parte reclamante vai sem a presença do advogado, ali sofre com a gente está do outro lado uma empresa com força financeira que pode segurar o advogado. E ali é destruído o direito de um reclamante. Como também acontece do outro lado, às vezes a empresa também vai sem advogado. Pois é, chega lá achando que tem conhecimento, que pode estar ali apresentando sua defesa, quando na realidade ela não tem a menor noção do que é um rito processual, e ali ela vai ser prejudicada, vai ter um prejuízo financeiro muitas vezes de grande porte, e podendo ter sido acompanhado por um profissional que ali chegaria certamente a uma decisão mais justa. Eu até acho assim, eu acho que é isso mesmo. E o que também nós devemos, nós todos, brasileiros e brasileiras, lembrar que no artigo 133 da Constituição Federal, nós temos lá que o advogado é indispensável para a realização da justiça. Quando o Constituinte colocou aquilo ali, foi para que todo cidadão tivesse um advogado. Se instituiu defensoria pública, tudo isso, né? Então, eu acredito muito nessa linha de raciocínio, e tomara que os nossos senadores agora votem a favor da lei, para que todo cidadão tenha um direito bem defendido. E defender o direito é o papel do advogado, né? Doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final da nossa jornada, e eu queria que você fizesse suas considerações finais e pudesse aí falar um pouco mais sobre a importância do associado para a ANATRA, que está aí já há muito tempo e precisa crescer, né, Rodrigo?
Perfeito. Primeiramente, quero agradecer a seu convite de estar aqui. Agradecer a diretoria da ANATRA que está atuando com muita força, os colegas, que eu não vou citar todos os nomes aqui, que eu não vou conseguir ter tempo para isso, mas a doutora Vanessa, a doutora Roberta, a doutor Alfeu, realmente são pessoas que estão sempre do nosso lado, e entre outros, como o doutor Renato também, que faz parte é presidente da Comatra, e convidar, fazer aqui o convite aos colegas advogados trabalhistas que se juntem à associação. Vamos levantar juntos essa bandeira e participando dos eventos que a associação produz e serão muito bem-vindos aos nossos quadros. Bom, enfim, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que, aliás, maravilhosa. Parabéns, doutor Rodrigo, e também obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu aqui reforço também, eu sou sócio da ANATRA, é bom que eu registre, sou sócio e ex-dirigente, sou atual secretário-geral da ANATRA. E faço aqui também um apelo junto com o nosso presidente, que é o Rodrigo, para que você, advogado, advogada, jovem advogado, estudante de direito, participe da associação. É lá que você vai também construir sua experiência. Então, nós agradecemos a presença do Dr. Rodrigo, mandamos um abraço para toda a diretoria da nossa associação e para todos os integrantes que fazem o TJC. Fica aqui o registro do abraço em nome da lei. E assim nós encerramos a entrevista e vamos para o próximo bloco sobre a crônica judicial do dia. Em nome da lei, volta já. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Olá, vamos falar agora a crônica judicial do dia, de assunto seguramente importante para você e para toda a cidadania. Nós queremos falar hoje sobre a importância de julgamentos equilibrados e justos. Por quê? Nas notícias no início do nosso programa, nós falamos de alguns casos em que a condenação da mídia, da imprensa, foi muito maior e pior do que a condenação do judiciário. Falamos aqui sobre alguns casos, somente para relembrar de que não deve existir apelação, condenação, assuntos que possam agredir a honra e a dignidade de uma pessoa pela mídia, pela televisão, pelos jornais ou por qualquer maneira, sem que haja, de fato e de direito, as perspectivas de ter uma legítima e ampla defesa do acusado. Percebemos que, nos dois casos que citamos no início do programa, ambos foram condenados, massacrados pela mídia e no final do processo houve a absolvição das acusações. Por que isso? Porque tem que existir maior responsabilidade de todos que compõem o julgamento. Eu digo isso para juízes, promotores e advogados. E a sociedade deve estar antenada sobre isso. Também tivemos um caso de um senhor que por uma dívida de R$ 1.300, ele foi desapossado do seu sítio, um sítiozinho lá no interior de Santa Catarina, no qual ele plantava milho, feijão, plantação de subsistência. Ele tinha uma dívida no banco de R$ 1.300 e o banco executou, penhorou e tomou o sítio do cidadão. Ficou ele na rua morando de favor, com ele, a mulher e 3 filhos, sem ter o que comer, sem ter onde morar. E no final de 5 anos, o Superior Tribunal de Justiça deu o veredito. Depois de 5 anos que ele estava morando na rua, o STJ disse que aquela dívida que o banco executou estava prescrita.
Ou seja, além de ser uma dívida irrisória diante do contexto da vida daquela família, ainda estava prescrita. É possível a gente concordar com isso? Não, não é possível. Temos que acreditar e buscar e lutar para que todo e qualquer julgamento, seja ele de comunicação ou judicial, tenha que ter a ampla defesa. Você nunca pode permitir que alguém seja massacrado e condenado ou desapossado dos seus bens sem o devido processo legal. Provas robustas. Não há que se condenar quem quer que seja sem que haja prova robusta das acusações, porque prevalece na Constituição Federal o princípio da inocência. Enquanto não provar o contrário, nós temos que acreditar que todos são inocentes, porque isso diz a lei. E por isso que a lei é clara, só depende de você.